pensando Você assim. ficou amigo do Bial depois do BBB? Conta pra nós. Fiquei. Até o momento. Não é mais... Não, essa dicotomia, se vocês quiserem entrar depois nisso, o Bial falou, não sou eu que falou que foi o único amigo que ele fez na história do BBB. Que legal. Ele me procurou e a gente trocava figurinha, trocava, enfim, afeto, trocava poesia, dica de leitura de filme, apontamento sobre situação política, social do país. Mas aí depois que eventualmente eu entrei na Jovem Pan, eu tive umas opiniões mais assertivas sobre determinados assuntos. E aí ele acho que ele não gostou muito, mas ele nunca brigou comigo. Note bem, ele nunca brigou comigo. O Bial é um lord inglês. Eu é que tenho a descrição de uma vovó Mafalda, enfim. Eu falo tudo, até o que eu não deveria falar. Mas aí ele se afastou, falou, seu presidente é um genocida. Eu falei, Bial, desculpa, essa narrativa que eu não aceito e acho uma bobagem. Mas a gente nunca brigou. Ele se afastou, ele é tão lorde que ele não me bloqueou. Ele vê todas as coisas. De vez em quando eu mando uma coisa só de sacanagem pra ele, assim. Um poema, uma coisa assim. Ele escreveu a orelha do meu último livro, inclusive. Mas ele se afastou. Eu acho que talvez é um momento dele. Essa coisa da polaridade política, né? E Infelizmente. ele é da Globo também, né? É da Globo e tal. hoje em Não sei. dia- Mas eu acho que ele tem autonomia pra pensar por si mesmo. Mas eu acho que ele pensa o que ele pensa mesmo. Eu respeito e não jogo a criança com a água suja da bacia. A gente tem divergências pontuais. Eu adoraria continuar falando com ele como eu falava, de maneira até crônica, mas ele quis dar uma afastada, tem as razões dele, eu respeito, mas eu gosto muito dele, é uma pessoa extremamente culta, inteligente, sensível, generosa, só tenho coisas boas a dizer dele até hoje. Depois você entrou pra Jovem Pan, que você tava com seu posicionamento mais firme, político, você começou a expressar ele mais. Muitas pessoas se afastaram de você? Não, quer dizer, não necessariamente. Olha, porque eu morava em BH, Belo Horizonte. Você é mineiro, né? De Belo Horizonte mesmo. Sim, sou mineiro de BH. Nasci numa cidadezinha chamada Campos Gerais, é uma longa história. Meu avô era candidato a prefeito, e aí forçou minha mãe, que morava aqui em São Paulo, que era casada com meu pai, a votar nele lá, em trabalho de parto. Eu nasci, ele perdeu a eleição. Nasci sob a égide da derrota. Mas eu fui criado, aí meus pais se separaram, ficaram muito pouco tempo casados, em 2 anos se separaram, vim pra Belo Horizonte, fui pra Belo Horizonte, eu tô morar aqui desde o início. E aí fui criado por vó e tias, tive idiosincrasias claras, como vocês podem perceber. E, eventualmente, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Se você perdeu amigos, Perdeu depois muitos se amigos. posicionou Não, pois mais... aí que é coisa curiosa. Em Belo Horizonte, 99%, eu fiz PUC, né, meu caro? Dos meus amigos eram todos de esquerda, todos. E sempre me olhavam como um cara exótico. Eu nunca me coloquei como de direita. Nem me coloco ainda. Isso aqui é engraçado. Ninguém acredita. Nem como conservador. Eu acho que o conservadorismo é um princípio a ser alcançado. Liberalista, talvez. Liberal. Eu sou um liberal conservador, mas assim, eu quero ser. Eu vou te explicar o que que é. O liberal ele tem que ter ressalvas. Você não pode acreditar na liberdade total e absoluta do cidadão, senão a liberdade de assassinato, a liberdade do mercado absoluto. Eu gosto, sei lá, gosto de Bar, gosto de Dostoiévski, gosto de Machado de Assis, para que você tenha uma boa compreensão, tanto artística e moral da liberdade, você tem que ter um princípio de cidadania. E aí que entra um princípio de conservadorismo que é tão deturpado. Conservador, o clássico, que vem do Edmund Burke, é aquele que conserva coisas que foram conquistadas pela sociedade ao longo de séculos. Princípio de democracia, de respeito ao próximo, de liberdade. Não é um reacionário. O reacionário é aquele que vive no passado e não progride. O conservador, o clássico, é aquele que progride mais com cautela. Agora, tem essas coisas, né? Por exemplo, o conservador acredita na célula máter da sociedade, que é o casamento e filhos, o sacrifício da sexualidade, inclusive, em nome dessa sociedade. O conservadorismo é o ideal. Eu não consigo ser tão idealista assim. Por exemplo, eu nunca me casei, já namorei, nunca casei, nunca tive filhos. Então, assim, eu acho que eu sou um conservador em projeção, em ideal. Eu acho que todo mundo hoje tem uma vida muito parecida. Quem fala isso muito bem é o meu querido amigo Guilherme Fiuza. Então, eu não me considero nem conservador, nem liberal, nem esquerdista, nem progressista, nem nada. Eu acho que cada momento tem a sua função e a sua especificidade. Se eu, eventualmente, por exemplo, falar de maneira mais clara, defendo, em alguma medida, o governo do Bolsonaro, não é porque eu goste do Bolsonaro. Não é porque eu apoie o governo em todas as medidas. É porque eu acho que se chamar um cara de genocida, assassino, racista, nazista, é um exagero de uma cultura, eventualmente, circunstancialmente progressista,
que domina o status quo, a sociedade, os meios artísticos, a mídia, etc. Agora, eu tenho mania de ser do contra, exatamente porque eu quero exatamente uma coisa mais democrática e mais liberta, que eu puxo para o outro lado. E aí as pessoas têm uma visão minha, talvez equivocada, que eu seja um radical, que eu nunca fui e não sou. Tanto Então é que eu você- converso com todas as pessoas, converso com a sua amiga Paulinha, sou amigo do Joel. Agora, a gente tem nossas divergências pontuais e de acordo com as circunstâncias que estão se estabelecendo no país, é claro. Que já